Olá, meus queridos, tendo que gravar aqui na parte externa, então vocês me perdoam se fizer muito barulheiro aí, mas é o jeito que dá, vai, né? Nesses últimos tempos, moço, a gente faz o que dá pra fazer. E vamos que vamos, porque é assim que funciona a vida. Ô, tá nós! E falando nisso, vídeo extra são coisas extras. Extra, extra! O que está acontecendo no planeta nas últimas semanas? E essa última semana nós temos uma notícia maravilhosa. Vamos começar com a coisa boa para depois nós gringolar lá na casa do capeta. Tá nós, Deus o livre. Ai, Deus, esse planeta tá muito louco, gente, pela misericórdia. Mas olha, notícia ótima, maravilhosa. Eu sei que não é todo mundo que tem, mas nem se for para você visitar alguém que tem só para você ver, faça isso, tá? O que, professor? Netflix liberou o filme chamado, o nome é Predestinado. Predestinado. Sobre o quê? Cirurgião José Arigó, o famoso Dr. Fritz. Ele faz cirurgias espirituais. É um filme que todos precisam ver. Eu já tinha visto, revi-lo, e ali tem muitas coisinhas interessantes para nós vermos. Exemplo, o que era importante para o Zé Arigó naquela época que ele estava cumprindo a missão dele? Primeira coisa, quando ele ia desencarnar, quando ele foi desencarnar, ele ainda pegou e falou assim: vamos continuar mais, a gente precisa atender mais pessoas, fazer curas em mais pessoas. O importante para o espiritual não era fazer a cura para as pessoas. O importante para o espiritual era mostrar que existe cura espiritual. Mostrar que existe cirurgias espirituais. Lembrando que cirurgia espiritual, eu estou vendo muita gente da espiritualidade utilizando o nome e o termo cirurgia espiritual e não tem médico fazendo cirurgias ali. Então, gente, um pouquinho de cautela, um pouquinho de cuidado com os nomes que vocês usam. Se você pegar e falar, faço cirurgia espiritual, faça cirurgia espiritual. Se não é atendimento espiritual, é qualquer outro nome, é sala de cura, mas cirurgia espiritual é cirurgia espiritual. Tem que estar um médico ali e fazendo o serviço. Mas professor, o senhor quando então faz cirurgia espiritual, tem um médico contigo? Tem. Ele segura na minha mão e vai fazendo. É. Mas ele tem nome, não gosta que fala. Ele é meio árabe com indiano, ele mistura um negócio com o outro ali. Ele deve ser bem na divisa ali da coisa ali, do jeito que ele é. Você tem o nome dele? Tem. Por que o senhor não fala? Porque senão as pessoas pegam o nome e ficam usando igual o Dr. Fritz está usando. O que tem de médium falando que está recebendo o Dr. Fritz e não é o Dr. Fritz, está fora do gibi. Para quem vê o espírito, vê e fala: rapaz, aquele espírito não é o Dr. Fritz não, ele está usando o nome por quê? Ah, é da corrente dele. Então fala que é outra coisa, né? Pega o nome de certo, faz, ou então nem usa o nome, faz igual eu faço, nem usa o nome. É raríssimo as pessoas que sabem o nome do médico que eu utilizo. Que eu utilizo não, que ele me utiliza, né? Que é o contrário, né? Então, gente, olha, se você não tem a Netflix, vá fazer uma visita em alguém que tem, fala assim: olha, eu queria ver esse filme, será que eu posso ver na tua casa? Será que eu posso ver isso aqui? É 2 horinhas. Olha, por favor, eu levo o bolinho, a gente toma um café junto, mas eu quero ver. Faço questão de vocês verem. Tem mais coisa que o senhor percebeu ali? Tem. Como é que é difícil no começo? Por que o espírito não se aparece assim do nada e já se mostra e fala assim: olha, eu sou esse? Por que começa a atormentar com a voz, aquela vozinha, faz, você tem que fazer, você tem que fazer. Não, não quero fazer. Ficou em tormento, o cara ficou meio louco. Era para ser internado no hospício. Por que o espiritual já não chega mostrando? Porque não pode, não é assim que funciona. Você precisa começar a trabalhar, fazer as coisas que precisa, você precisa liberar para eles aos poucos irem afinando os dons, afinando os trabalhos. Ah, mas no caso dele ele incorporava, ele nem lembrava do que era, deixava de ser assim, naquele caso, naquela época era assim. Tanto é que as incorporações dos tempos antigos, no centro de Umbanda, por exemplo, a pessoa sumia do ar, ela pegava e ia para outro planeta. A pessoa voltava e falava: nossa, não sei de nada, o olho, ele trava, ele fica diferente. Quem incorpora 100%,
a visão fica totalmente louca, a coisa fica muito louca. Mas agora, nos dias atuais, já não é mais assim, porque vai tendo uma certa evolução, as coisas vão caminhando para outros caminhos, tá bom? Então, igual no meu caso, ele controla a minha mão. Quando não, ele fica só falando, ali, ó, naquele ali, ele nem controla, ele deixa eu ir. Aí eu vou fazer alguma coisa e falo, não, ali, naquele que eu tô te mostrando ali. Ah, tá, porque a imagem vai vindo. Eles pegam e fazem brilhar onde que é que eu tenho que mexer. Fica brilhante? Fica, parecendo uma luzinha prateada, assim, uma luzinha clara, aonde eu tenho que mexer, o que eu tenho que cortar, o que eu tenho que fazer. Ah, é assim, professor? Bom, se é assim, eu não sei, mas que tá sendo assim pra mim, tá. Tá bom? Então vamos lá, gente, dando continuidade aqui na retrospectiva dessa semana, porque tem coisa do cão aqui. Nossa senhora, aconteceu umas coisas muito malucas. Tivemos um terremoto de 6.1 no norte do Japão, de novo, ó, e semana passada eu fiquei falando, hein? Então foi terremoto e trás de terremoto, de repente um grandão, aonde? Para baixo. Aonde? Taiwan. Forte terremoto em Taiwan, de 7.4. Gera alerta de tsunami e derrubou vários prédios. Prédio tombado, prédio caído, gente que morreu, gente que ficou presa, o caos total ali. Mas não deu tsunami, ainda bem. Deu um certo recuo no mar, deu algumas ondas altas, mas não suficiente como aquele tsunami gigantesco que leva tudo, certo? Então, caos total. Olha, pela altura que foi o terremoto ali em Taiwan, eu não gosto de chutar, mas eu vou chutar. Sabe aquelas teorias malucas? Que não é verdade, hein, que eu vou falar aqui, mas uma possibilidade, quem sabe, né, nas nossas maluquices. Na profundidade que aconteceu o terremoto ali em Taiwan, não descartaria a possibilidade da China ter soltado uma bomba atômica nas profundezas ali. Porque o tanto que eles estavam ali naquela região, bem da costeira, bem próximo da área de Taiwan, eu diria que tem alguma coisa por ali, ok? Mas maluquice minha, tá? Porque se eu falar que é uma verdade, teoria das conspirações, vão me jogar dentro de um hospício, certo? Então são pensamentos de possibilidades e não de fatos. Doenças e transtornos como AVC disparam nas últimas décadas. E você sabe como que o jornal colocou isso? Vira um fardo global. E aí você vai ler a matéria do jornal de grande circulação, tá? E você vai ler a matéria e eles entendem que esse fardo, ele é custos para o governo, ele é fardo em relação às familiares que têm que largar serviço e emprego para acudir aquele que teve a doença, e ele é um tipo de um fardo para a própria pessoa que está naquela condição, que ela é superativa e de um dia para o outro ela se vê presa dentro do próprio corpo, amarrada dentro do próprio corpo. Então a questão do fardo está aí. Bom, de certa forma, realmente influencia na questão econômica da própria pessoa que não vai conseguir trabalhar e de outras que vão ter que gastar a mais para cuidar ou ter que largar rendimentos para ficar. Então o impacto econômico dentro de uma família é gigantesco, para não dizer monstruoso. Mas é a vida. A vida traz essas coisas. A vida faz essas coisas. A vida nos remete a situações não muito prazerosas, para não dizer de grandes dificuldades. E que Deus abençoe aqueles que têm pessoas com AVC. Eu lembro de várias pessoas da minha família, muito próximas, que todos tiveram. Então eu tenho pessoas na família que teve AVC, minha avó, por exemplo, morreu disso. O dispêndio para conseguir tratar dela, cuidar dela era gigantesco, fora outras coisas por aí. Muito bem. Primeiros sinais de bolha financeira. Vocês lembram que eu estou falando da questão de financeiro, né? Que eu venho batendo essa tecla faz tempo, em vídeos de revelação e tudo mais.
Porque eu estou falando que nós estamos para entrar num período de muita fome, muita dificuldade financeira, de quebras e tudo mais. Muito bem. Olha só o que saiu nessa semana notícia de jornal. Eu não costumo trazer coisa de finanças aqui no Extra, hein? Deixo tudo pro bastidor, mas estou trazendo. Primeiros sinais de bolha financeiras começam a aparecer devido ao Fed. O que é Fed, professor? Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos começou a mostrar uma bolha que pode estourar já já. E se estourar, professor, coitadinho dos pobrezinhos, porque sempre pega os mais pobres primeiro. Agora, será que isso seria algo ruim ou necessário? Necessário para o quê? E aqui no Brasil nós estamos livres, professor, porque falaram que as coisas iam acontecer só lá fora, e no Brasil tá lindo, né? Não, olha só. Saiu essa semana também uma notinha falando assim: Banco Central aqui do Brasil pede aumento de orçamento e cita riscos de operações que pode dar um colapso no Pix, invasões, seguranças, tá lá, questão de segurança. Então nós estamos correndo risco? Estamos correndo risco. Também. Ou seria proposital para que quando acontecer alguma coisa a gente fala assim, o culpado é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. E aqui no Brasil saiu outra nota. Olha só que bonitinho a nossa situação. Brasil assume o posto de... Nós assumimos o posto de pior mercado de ações do planeta, do mundo, afirma JP Morgan. JP Morgan é um dos maiores corretoras de investimentos do planeta. Nós batemos o recorde da maior desgraceira que nós estamos. Agora, como tudo, antes de vocês jogarem as pedras, como tudo, nós temos o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que, se acontecer um estouro de uma bolha, se nós já estamos lá embaixo, se nós já estamos afundados, quando acontecer a bolha, nós não vamos cair muito frente aos outros que estão lá em cima batendo recorde. Porque o tombo é maior para quem mais alto é, e o tombo é menor para quem mais menor é, certo? Então esse é o lado bom. O lado ruim é que nós estamos nos estrepando e já estamos entrando em dificuldades sem precisar, e estamos entrando em colapso e de problemas que não deveríamos estar passando. Nossa, professor, então nós estamos aqui, tem lado bom, lado ruim? Como tudo. Mas o que é melhor? Não existe melhor. Existe o menos mal. Então não olhem tudo como ruim ou tudo como bom. Tudo tem, até o Apocalipse tem coisas boas, que é a volta de Jesus, por exemplo. Não é? Muito bem, certo? Então cuidado com as pedras aí. Você que gosta de adorar políticos, segure muito bem o seu crocodilo antes de apoiar um lado ou o outro. Eu não quero isso, hein? Certo? Muito bem. Só que a questão aonde que eu quero chegar é o seguinte: eu vou gerando dificuldades financeiras, quebra, bolha financeira, vai gerar fome, falta de dinheiro, problema, as pessoas não vão ter dinheiro. O que vai forçar as pessoas a fazerem? Olha o exemplo que já saiu no jornal para mostrar aonde que está sendo caminhado isso daí. No Sudão, país africano, medo de fome alimentar, porque não tem dinheiro, faz alistar-se nas Forças Armadas ou morrer de fome. A fome, a dificuldade, a falta de dinheiro faz a pessoa, mesmo não gostando de militar, mesmo não querendo ir pegar uma metralhadora, mesmo não gostando de guerra, ter que pegar uma arma para poder ter o que comer. Olha a situação que a humanidade está entrando. Que mais? Outro exemplo? Vamos lá. Lei de recrutamento em Mianmar. Mianmar está se preparando para uma guerra, hein? Lei de recrutamento em Mianmar gera medo entre os jovens.
Sabe o que os jovens estão falando? Eu não quero matar ninguém. Eu sou contra matar alguém. Porque Mianmar segue muito crenças budistas. Eles estão muito próximos da Índia. Ele fica mais embaixo assim. Ó. Você pegar o continente da Ásia, ele pega a parte de baixo. Onde tem a Índia, tem lá Mianmar, tem Tibete, tem naquela parte de baixo ali. Naquela parte do fim da ilhas ali. É ali que fica? É ali que fica Mianmar. Então eles têm uma cultura muito budista. E o budismo não gosta de pegar metralhadora, ele não quer pegar arma. Para ele é totalmente ilógico isso, para ele é ridículo isso. E é ridículo. Só que as leis estão obrigando a fazer. As leis estão obrigando a ir. Professor, e se fosse o senhor? Ótimo. É lei? Ótimo, vamos cumprir. Toma uma metralhadora, professor. Tá ótimo, tá aqui. Agora vai. Tá bom, chego lá. E agora, vai invadir? Não, eu fico aqui quieto. O que o senhor vai fazer? Vou ficar na minha aqui. Não, mas o comandante está mandando. O comandante não manda em nada. A lei manda, o comandante já não manda mais nada. Eu já tô lá, não era obrigado a eu ir? Tá bom, eu fui. Chego lá, o que você vai fazer? Eu vou benzer quem precisa, vou ajudar quem era louco, que quis sair tacando foguete em cima dos outros. Ah, eu vou pegar um aqui, benzer um aqui, vou pegar outro lá, curar, tapar o ferimento, vou fazer alguma outra coisa. Mas eu matar o meu próximo? Sem saber por quê, pelo quê, por como é que é? Você quer que eu faça o papel do anjo de Sodoma e Gomorra sem eu saber, sem ser uma ordem de Deus, alguma coisa que eu tenho que fazer? Rapaz, sabe quando que eu vou fazer isso? Nunca. Ou, se pegar e falar, não, você tem que ir e botar para quebrar, ou se vier um doido em cima de mim com a cara de um demônio, eu ver o demônio atrás dele, vai conhecer Jesus do outro lado lá e vai pro julgamento lá para ver qual é que é. Ai, professor, que horror! Meus queridos, não existe o 8 nem o 80. Cuidado com esse negócio de 8 ou 80, hein? Não é nem um lado nem o outro lado, hein? Atenção total nisso, hein? Pela misericórdia, hein? Quem avisa, amigo é. Mas vamos lá. Para vocês verem como que mexe com a cabeça das pessoas essas coisas, tá? Após atentado na casa de shows, o que eu cantei a bola que ia acontecer, aconteceu. Em um dia, a Rússia recebeu de forma voluntária 16 mil recrutas. As pessoas viram lá aquele ataque, falaram, nós temos que ajudar o nosso país, defender o nosso país. E 16 mil em um dia se candidataram a recruta, voluntário para ser soldado, para guerrear contra os inimigos lá na Rússia. Para vocês verem, né? Patriotismo, olha que bonitinho. E aí também saiu uma nota no jornal falando o seguinte: Ucrânia diz que Rússia mobilizará 300 mil soldados em junho. Nós estamos em abril, maio e entrou junho. Ou seja, a Rússia está prevendo uma grande mobilização, uma grande guerra, esquentar a guerra daqui 2 meses. Então, meus queridos, no meu atendimento que está previsto para o dia 1º de junho, lá em Birigui, no interior de São Paulo, do lado de Lins, do lado de Araçatuba, começar a grande muvuca. E que Deus nos abençoe de ajudar as pessoas que precisam de ajuda. E assim rezamos, caminhamos e clamamos aos céus. Que Deus nos abençoe. E abençoe nossas famílias, as nossas vidas e as nossas dificuldades sejam abrandadas e entendidas. Que assim seja. Quem quer saber sobre atendimento tem que acompanhar o canal Bastidor, viu? Que é lá que eu estou falando direto sobre, hein?
Drones da Ucrânia treinados pela inteligência artificial. Olha só, hein? O drone está sendo treinado por inteligência artificial. Atacam indústria energética da Rússia. Mais drone caindo na Rússia e a Rússia engrossando o caldo. Não é à toa que eles vão mobilizar 300 mil soldados para terminar de invadir a Ucrânia. Causa e efeito, causa e efeito. Quem acompanha minhas aulas que eu dou de terça-feira, o efeito, causa e efeito. Rezemos. Olha, tem até gente gritando aí pra rua. Olha só isso daqui, como é que é bizarro. Já que eu falei de computador, inteligência artificial, mais de 1.600 aviões foram afetados por interferência misteriosa nos sinais de GPS na Europa. Olha os gritos. Meus queridos, rezemos. Rezemos e rezemos. A coisa não está nada bonito não, hein? E no meio de todas essas desgraças, e o perigo que é, hein? 1.600 aviões, hein? Você está viajando para levar alguma coisa, para voltar para casa, não sei o quê. Olha o perigo que é dos aviões começar a cair, hein? Em guerra, meu querido. Em guerra, em tempos de guerra. Não brinquem com coisas, hein? Não brinquem. Cuidado. Olha. Governo dos Estados Unidos instruiu a NASA a criar padrão de tempo para a Lua. Meu querido do céu, não é possível. Nós estamos no meio de guerra, no meio de muvuca. Os Estados Unidos estão preocupados em criar um relógio, um calendário para a Lua, para quem vai morar na Lua, para quem vai ficar na Lua. Os caras já estão querendo se mudar do planeta Terra para ir para a Lua. Estão querendo sair de um planeta que é bom, estável, para ir para uma desgraceira da Lua que não tem nada, só radiação. Não era melhor tratar daqui, não deixar nada acontecer aqui? Mas planeta Terra é assim, né? Então vamos, planeta Terra é assim. E aí aparece uma notícia linda que você fala assim, não, professor, essas guerras não vai ter, olha só, isso é só firula. Porque olha essa notícia que linda. Potências nucleares comprometem-se com o desmantelamento de arsenais. Eles se comprometeram, professor, em desarmar tudo, em tirar todas essas ogivas nucleares, em desmantelar ela. 90%, viu? Os outros não. Não entrou Israel, não entrou Irã, não entrou Coreia do Norte. Não entrou, não. Só estão fechando acordo os que têm muitas armas. O que tem 20, 30 armas, esses ainda continuam. Ai, você, eu não sei o que pensar, o que falar. O povo quer que eu acredite nisso? E eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Se a guerra só está aumentando, se a quantidade de soldado da Rússia vai aumentar, se as coisas só estão piorando, e o povo quer que eu acredite nisso? É difícil, hein? Mas saiu no jornal, então acredite quem quiser, né? Como diz o outro, né? Aí, no meio dessa muvuca, começa a acontecer tudo junto, que eu falei que ia ser tudo junto, porque o golpe, o movimento vai ter que ser global junto para a implantação do anticristo, senão não tem como. Aí sai assim, Maduro promulga lei que anexa território guianense a Essequibo na Venezuela, para a Venezuela. Ou seja, o Maduro assinou o documento falando a Guiana é nossa e acabou, já está assinado o papel, agora é nossa, então vocês já podem ter como se fosse nossa. Eles não vão atacar não, eles simplesmente vão dar uma de João sem braço e falar assim, não, agora é nosso. Eles vão mandar os soldados lá, sem atacar nada, vão dar RG para todo mundo, falar vocês agora são cidadão da Venezuela e tudo mais. Gente, vocês têm noção do que está acontecendo ou não? É isso aí. Isso porque a França acabou de vir aqui, ficou 3 dias aqui, foi lá na Amazônia para ver qual é que era e tudo mais.
Tentou fazer um acordo com o Lula, mas será que o Lula vai fazer alguma coisa? Eu acho que eles vão deixar eles se virarem lá. E a China, do nada, pega e fala assim: China se diz opor a interferência estrangeira na Venezuela. E você sabe quando que a China falou isso? Antes da Venezuela assinar. Ou seja, a China já sabia que ia assinar. E a Venezuela só assinou porque com certeza alguém falou para ela: faz que eu tô por trás e nós vamos segurar no peito o que acontecer aí. Vamos tirar os inimigos aqui da nossa proximidade. O Brasil está tendo uma séria crise financeira, como eu falei. Junta as pecinhas do quebra-cabeça. É à toa? Os americanos já estão preparando para nós entrarmos num colapso financeiro, para que os brasileiros entrem em revolta contra o governo, para que quebre o governo, para que o governo não entre na Venezuela lá ou defenda a Guiana. Já estão falando que os militares não podem ser poder moderador, já estão promulgando lei, tirando tudo as coisas. Olha, tudo está andando, só não enxerga quem não quer. Sem comentários políticos puxando sardinha ou falando mal de um ou de outro, hein? Eu quero que vocês analisem o cenário e não as pessoas políticas, porque o movimento precisa acontecer para acontecer o apocalipse. Se não acontecer uma grande quebra no Brasil, não tem como dividir o Brasil em vários territórios e receber o povo que vai vir da Europa e tudo mais, como foi escrito no livro do Chico Xavier. Então, gente, cuidado com as pedradas que vocês dão. Se vocês não sabem como é que o espiritual funciona, evitem jogar as suas pedras do Satanás. Que atire a primeira pedra quem souber o que Deus pensa. Ah, ninguém sabe, então ninguém atire pedra. Mas nós temos que aceitar e engolir? Não falei isso. Se você entendeu isso, não entende nada. Porque vocês estão trabalhando no 8 ou 80, na dualidade. Então, para vocês, se é sim, se não é sim, é não automático. Se não, é sim automático. Não é assim. É muito mais além. É muito mais complexo. Não estou falando que é o melhor dos mundos. Eu já cantei a bola lá atrás antes. Que nós íamos chegar aonde precisa chegar, mas por caminhos mais leves ou mais tortuosos. O povo preferiu esse caminho que nós vamos entrar aí agora. Então vamos por esse caminho. E seja o que Deus quiser. Nicarágua, para quem defende essas porcarias, Nicarágua colocou 4 mil policiais para impedir procissões na Semana Santa. Não se enganem, viu, meus queridinhos? Tem gente que manda aqui no Brasil que acha lindo o que acontece na Nicarágua. Então vocês que gostam das religiões e apoiam isso, já vejam que se tornou proibido procissões na Semana Santa. Então esqueçam os dias santos, esqueçam essas coisas santas, porque o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Coreia do Norte diz ter testado novo míssil hipersônico. Mas isso já acontece, professor. O problema é o seguinte. Você sabe qual é o combustível deles? Combustível sólido. Mas o que isso tem a ver, professor? Isso tem a ver que a tecnologia do combustível sólido é a mais avançada para grandes foguetes, que podem, foguetes hipersônicos, atingirem outros continentes em lugares muito mais longes. Inclusive consegue ir até a Lua, por exemplo, com combustível sólido, sem correr riscos de explodir no meio do caminho. Entenderam aonde que eu quero chegar? Ou aonde esse foguete pode chegar? Estados Unidos, Europa, até Brasil. E no meio dessa desgraceira toda, não podia faltar o Armagedon. E para mim, Israel fez uma medida
que vai fazer o Armagedon acontecer de fato. Ou seja, eles pisaram na casca do tomate agora. Tem justificativa? Tem. Mas, moço, essa pecinha do quebra-cabeça que acabou de surgir, da atitude de Israel, ela joga o Armagedon já em cima do tabuleiro. Já apareceu a primeira peça, a primeira não, uma peça crucial do quebra-cabeça para o acontecimento do Armagedon. Professor, o que aconteceu? Israel atacou o consulado do Irã lá na Síria. Matou diplomatas e o comandante militar do Irã. Você tem noção do que é um consulado, uma embaixada? Você pode não ter porque você nunca foi diplomata. Mas eu que já tive status diplomático, toda embaixada, todo consulado, todo órgão de embaixada é como o próprio país estando lá. Então, quando atacou o Irã, a embaixada do Irã, o consulado do Irã, lá na Síria, é como se ele tivesse mandado um míssil lá no país do Irã. Professor? Então, se eu quiser atacar os Estados Unidos, eu posso atacar a embaixada, que é como se eu tivesse atacado um míssil lá nos Estados Unidos? E aí, meu querido, abriu precedentes. Que precedentes? O Irã diz que tem direito de responder a ataque a consulado na Síria. A desculpa de Israel para atacar Gaza não foi porque eles invadiram Israel e atacaram Israel? Ótimo. Então vou usar a mesma desculpa e atacar você, Israel. Não percam por esperar, viu? Vocês vão ver um ataque jamais visto, sem precedentes contra Israel. E eu falei isso em vídeo de revelação. E vai acontecer. E aí, nas Nações Unidas, os Estados Unidos alertaram o Irã para não retaliar o ataque na Síria. Mas como que não vai? Me atacou? Eu tenho direito. Tem direito. E aí? Moço, olha, nem queiram saber. Se acontecer aquela visão que eu tive quando eu vi Israel virando um negocinho assim para destruir tudo, e precisa acontecer, porque precisa destruir a mesquita, precisa destruir todas as coisas que tem lá para poder levantar o templo, o terceiro templo de Salomão. Tá tudo programado pelo espiritual, viu? Não se enganem. E aí, para engrossar nessa região, sabe o que está acontecendo? Quer que eu conte para você? Quem que está entrando no meio aí? Rússia envia navios, uma frota, não é um ou dois não, uma frota de navios de guerra para o Mar Vermelho. Ali onde tem os Houthis atacando lá os navios, onde tem navio da Inglaterra, onde tem navio dos Estados Unidos, que estão ali para defender Israel. A Rússia está mandando uma frota para ali. Então, meus queridos, perna para quem te quero, porque o negócio vai pegar fogo já já. Está previsto para junho? Não foi isso que falou o jornal da Ucrânia? Que é junho? Os 300 mil soldados da Rússia que vai entrar por aí, andar para tudo quanto é lugar? Jatos da Itália interceptam aviões russos sobre o Mar Báltico. Ela já invadiu o espaço polonês. Ela já invadiu outros espaços. Vira e mexe, caças, aviões russos estão invadindo outros espaços. A China está fazendo a mesma coisa, invadindo o mar de outras coisas. É a técnica que eles usam? É. E os aviões da Itália interceptaram os aviões russos lá no Mar Báltico. Então, moço, tá tudo caminhando, hein? Não se enganem. E olha, primeiro-ministro polonês diz que Europa está em época de pré-guerra. E eu falo para você que é verdade. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, as bolsas de valores bateram recorde. É o que está acontecendo agora. O ouro valendo fortunas. É o que está acontecendo agora. Bolsas de valores no pico para dar quebra,
para acontecer todas as guerras, bolha prestes para estourar financeira, que é o que acontece quando está nas guerras. E aí, mais um monte de coisa de pré-guerra, convocações. E para a gente encerrar, presta atenção nessa fala aqui agora. Isso aqui não tem mais dúvidas de que começou a Terceira Guerra Mundial. Moscou diz que saiu num grande jornal de altíssima circulação, hein? Moscou diz que Rússia e OTAN estão agora em confronto direto. Como diria um amigo, cri, 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 cri. No meio do silêncio, olha, tem uma mosca apareceu. O Senhor das Moscas está até andando para um lado e para o outro aí. Sai para lá, Satanás. O silêncio com os barulhos dos grilos. Cri, cri, cri. É o silêncio. Rezemos que Deus abençoe a todos, jamais a verdade absoluta, e que o planeta entre na fase de regeneração. E para regenerar algo tem que destruir, que se corte para renascer. E, infelizmente, regeneração não é reforminha nem puxadinho. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.